Coronel Comandante Camilo, um prazer enorme falar com o Coronel Camilo, enquanto autoridade e enquanto ser humano também, uma figura, a meu ver, fantástica. Coronel, é um prazer falar com o senhor e a gente quer saber como andam as investigações sobre a morte. Não foi morte, né? Foi uma execução brutal daquele menino de 31 anos de idade, que ficou bem claro a maldade dos bandidos ali. Menino implorando para não morrer e sendo executado de uma forma que poucas vezes, eu até comentei ontem aqui, a maioria das notícias eu deixo lá no programa para não, senão eu não consigo viver, né? A gente está num país muito violento, senão eu não consigo ter minha vida normal. Claro que de uma forma subliminar, você acaba funcionando meio que um ralo de notícias tristes que acontecem, mas essa daí me chocou de uma maneira tal que mostrou a maldade. E aqui vale até uma redundância. Está cada vez pior, o mal está cada vez pior. Vale uma redundância terrível. A partir do momento que as leis são moles, o dedo no gatilho do assassino está cada vez mais mole também. O que é que a polícia está fazendo sobre isso? Aliás, acho que na cobertura do enterro do menino ontem, só tinha a nossa emissora de televisão lá. Havia outros órgãos de imprensa, mas televisão só tinha a nossa lá. Lembrando que o policial militar, antes de ser policial militar, é cidadão, não é? Só lembrando isso, para quem se esquece. Pois não, coronel? Bom dia, Datena. Bom dia também a você que nos escuta, nos acompanha aqui, o programa do Datena, com essa grande audiência. E primeiro, muito obrigado, viu, pelo prestígio à Polícia de São Paulo, por acompanhar e por estar junto da polícia também nesses momentos de dor. Lamentamos muito a morte do Luiz Henrique. A Polícia Civil está em cima, está com toda a equipe aí. O grupo da PM também tem um grupo na corregedoria chamado Equipe do PM Vítima, que é aquele quando o policial sofre, também está em cima. Eu acho que em pouco tempo aí a gente vai chegar nos autores. Um policial novo da Atena, um jovem que entrou aí cheio de esperança na Polícia de São Paulo, e infelizmente perde a vida desta forma. Não está fácil ser policial em lugar nenhum, São Paulo também não. E o crime está mais audacioso, né? Não tenha dúvida nenhuma que eles estão mais agressivos. Mas a polícia está trabalhando muito forte, Datena. A gente está aí com muitas ações, muitas prisões, e o que nós precisamos é a sua fala aí, que eu corroboro, nós precisamos mudar esta legislação na área federal. Prender quem deve realmente ficar preso, os crimes mais graves, eles têm que responder por isso. Nós temos que parar com esse sentimento de impunidade. A polícia chega muitas vezes a prender uma mesma pessoa 10 vezes, né? Porque ainda não foi julgado, não é reincidente, acaba ficando, sai na audiência de custódia. Né? Então, um momento de a gente rever isso. Agora, Datena, só para falar de policiais em São Paulo. Nós aqui em São Paulo baixamos a taxa de homicídio. Você mesmo noticiou isso. A nossa taxa de homicídio do cidadão comum em São Paulo está em 6 homicídios por 100 mil habitantes. Uma das melhores do mundo. Se pegar na capital é 4 e pouco, então mais ainda. Agora, quando a gente fala em termos policiais apenas, é 20 homicídios por 100 mil habitantes. Ou seja, o risco do policial em São Paulo de morrer é mais de 4, quase 5 vezes maior do que o cidadão comum. E muitas vezes, Datena, só por ser policial. Quando ele é reconhecido como policial, ele é executado, né? Graças a Deus, ao longo do tempo, tem diminuído as mortes de policiais, né? Mesmo em folga ou em serviço, mas cada situação nos comove muito, aí não tenha dúvida nenhuma, e faz aí a gente ficar cada vez mais em cima. Agora, uma coisa é certa, viu? Para todos que nos acompanham, para você, para todos que estão acompanhando aí nas suas casas, isso é mais um motivo para a Polícia de São Paulo agir melhor ainda e ir atrás de quem pratica o crime, né? A ação contra o criminoso vai ser muito mais forte com esses acontecimentos, não tenha dúvida nenhuma. Não será em vão a morte do Luiz Henrique, pelo contrário, isso nos dá mais força. Nós perdemos, Datena, no ano passado, 17 policiais em folga e 8 em serviço. E esse ano perdemos 1 em serviço e 8 policiais em folga, né? Que é o caso do Luiz Henrique, né? Infelizmente. Normalmente, por tentar ser abordado, descobre que é policial,
O policial não tem o que fazer, Datena. Ele, como policial, ele vai reagir, né? A gente orienta todo mundo a não reagir, mas no caso do policial é muito específico, porque ele sabe que vai ser identificado ou pela funcional, e aí ele pode morrer. Então, normalmente, o policial reage, né? Infelizmente, isso acontece. Olha, a lei, coronel, que nós comentamos agora, ela é injusta para com o cidadão de uma forma geral, cidadão comum de uma forma geral, que é vítima duas vezes. Ele é vítima do crime que ele enfrenta e é vítima da pena que quem comete o crime não paga à altura do crime que cometeu. O cidadão normal, isso via de regra. Em outros países, em qualquer outro país que o sujeito defende uma série de coisas que a polícia tem que fazer, mas não vê a nossa legislação em relação à polícia específica. A lei já é ruim para o cidadão comum. Agora, em outros países, o agente de segurança ele é protegido por uma lei que dá penas pesadas para quem mata agente de segurança. Super pesadas. Isso ninguém vê. Porque é uma coisa lógica. Essa história que a gente fala, nós saímos de casa hoje no Brasil e não sabemos se a gente vai voltar. Ela vale para todos nós. Só que para o policial em si, seja ele qualquer policial, agente penitenciário, GCM, Polícia Civil, Militar, Polícia Federal, para o policial essa regra tem que valer dobrada ou triplicada, porque essa história de sair de casa e não saber se vai voltar, exatamente pela lei frágil, ela atinge diretamente o policial. Os caras matam mesmo e acabou. Não tem negócio. Se alguém tinha dúvida, esse vídeo desse assassinato, dessa execução covarde de um ser humano, que eu repito, antes de policial é cidadão, morrendo pelo fato de ser cidadão policial e implorando para não morrer, esse vídeo prova a covardia desses marginais perante a lei. Não é que eu estou dizendo que o cidadão da polícia precisa ser mais protegido que o cidadão comum. Eu estou afirmando que isso é necessário. Porque o cidadão policial, seja ele quem for, ele está muito mais exposto à violência que o cidadão comum. Eu defendo uma lei pesada para todo tipo de canalha. Crime de sangue sem explicação, crime de sangue, crime de homicídio, latrocínio, hediondo e daí por diante. O cara, no mínimo, tem que ficar 20 anos sem botar o nariz para fora da cadeia. Tem que ter visitas diferenciadas, reduzidas, não pode ter saída temporária, no mínimo 20 anos de cadeia, para você ver se esse negócio não melhora. Para você ver se essa história de matar não vai melhorar. Tem valentão pra caramba na rua, matando pra caramba, porque ele sabe que numa audiência de custódia, talvez nem pra cadeia ele vá. Passa desapercebido. E numa temporária, são pilhas e pilhas de papel, sem necessidade de exame criminológico, com 70 mil saindo às ruas, e saindo às ruas criminosos de alta periculosidade, violentadores sexuais, matadores, chefes de crime organizado e tudo mais. Então, se não resolver essa situação, nós não temos como salvar a sociedade brasileira. Sem dúvida nenhuma, né? Precisamos melhorar as leis. Só para que todos tenham conhecimento, muitos dos estados americanos, além da pena normal por um crime de lesão, um crime de agressão, se for contra o policial, muitas vezes responde a 2 crimes. Não, um crime que é a lesão em si, o outro é por ter feito um atentado ou alguma agressão a um agente do serviço público. Então, precisamos melhorar isso. E, bem na sua fala, aqueles crimes que são mais simples, nós precisamos de celeridade da justiça e penas alternativas, mas os crimes mais graves, não, precisamos acabar realmente. A saída temporária, desde 2003, Atena, quando acabou aquela avaliação psicológica lá para que eles pudessem ser avaliados antes da saída temporária, isso foi um grande erro que nós cometemos no Brasil. Eu não posso soltar alguém sem avaliar se ele ainda tem a possibilidade, né, se ele não vai cometer o crime. Muitos saem nessa saída temporária, que precisa ser mais regrada, né? Nós saímos aí, aqui em São Paulo ainda muitos retornam, né? 3 ou 4%, pelo que eu me lembro, não retornam, mas tem alguns lugares que 40% não retorna, né? Então isso é um grande
erro aí que se cometeu ao longo do tempo precisa ser revisto, e a legislação, sem sombra de dúvida. E, Datena, sem falar, né, nós estamos comentando aqui da morte, né, lamentável morte do Luiz Henrique, né, e estamos aí com a sua dor também, todos os nossos policiais, o cidadão de São Paulo, e como você falou, ele não veio de Marte, né, o cidadão saiu da nossa sociedade, né, a gente quando fala da polícia, muitas vezes a gente, a polícia lá, mas quando a gente para pensar, eu tenho meu vizinho que é policial, eu tenho um conhecido que é policial, a polícia é um cidadão comum, por acaso está de farda, defendendo a gente. Eles são pessoas especiais, nós precisamos sempre valorizar esse trabalho. E para ter uma ideia, Datena, nós temos mais de 200 feridos, esse é um número que não se divulga. Em 2021 tivemos 213 policiais feridos em serviço, defendendo o cidadão de São Paulo. E alguns graves pra caramba. Alguns que ficam inutilizados. Exatamente, nós temos alguns policiais que estão literalmente vegetando, tomaram um tiro de fuzil na cabeça, ou seja, às vezes tiro na coluna, ficou paraplégico, tetraplégico. Esse é um mundo que não aparece para a sociedade, dos feridos policiais. E nesses casos, até, é muito mais em serviço. Nós temos perto de 100 fora de serviço e 200 em serviço. Então, o trabalho desses homens, dessas mulheres, como o do Luiz Henrique, é um trabalho fantástico pela população de São Paulo. Nós vamos reconhecer o valoroso trabalho desses policiais, policial civil, policial militar, guarda civil, policial penitenciário, todos que trabalham nas polícias de maneira geral. E é bem assim, sai de casa, você não sabe se volta. E quando é um filho seu, é mais complicado ainda. E eu te falo com propriedade, meu filho é tenente da polícia, e muitas vezes, quando ele ia trabalhar, a gente saindo à noite de casa, a gente ficava muito preocupado e realmente se despedia a cada noite que saía para serviço. Então, é um pessoal diferenciado. A sociedade precisa, vamos dizer assim, sempre que possível, valorizar, né? Você que está nos ouvindo agora, quando passar pelo policial, por uma viatura policial, uma delegacia de polícia, entre, cumprimente os policiais, deseje bom serviço. Muitas vezes o bom dia já é uma grande realização, uma grande satisfação. Muitas vezes ele faz um grande trabalho e nem se olha, muitas vezes, na cara do policial, né? Nem se falam muito obrigado. O policial precisa do nosso reconhecimento como sociedade. E os nossos legisladores, né, deputados estaduais, federais, principalmente os federais, trabalham fortemente para a revisão dessa legislação que está plenamente ultrapassada e não ouvir na hora de construir essa legislação só um lado, escutarem, né, além dos advogados criminalistas, escutarem, né, os promotores, os policiais. Vamos fazer uma remodelação para que a gente proteja, para quem tenha que cumprir realmente fique preso. E também não se cometa a injustiça de colocar na cadeia pessoas por crimes menores que poderiam ser submetidos a uma pena alternativa. Não é fácil ser policial em São Paulo, Datena, mas o seu programa aí, volta a falar, faço um agradecimento público aqui em relação ao trabalho feito de defesa, né, da coisa certa, do cidadão de bem, do policial, que, como você bem fala, antes de ser policial, ele é um cidadão, um jovem da sociedade que escolheu como profissão essa missão, né, esse dom de proteger as pessoas. Porque com o salário que ganha, mesmo com o aumento que o governador deu e que eu contestei da última entrevista que fiz com ele, é o 23º da União, do estado mais rico da União. Com o salário que ganha o policial e não sendo protegido, como você, que é cidadão comum, pela lei, daqui a pouco ninguém quer ser mais polícia, não. Daqui a pouco vai ter que procurar a polícia aí. Daqui a pouco ninguém quer ser mais policial. À medida em que... Vamos falar de uma maneira clara aqui, coronel. Eu gosto sempre de ter papo reto. Conversa comigo, não fica pelo meio do caminho. Eu gosto mesmo de papo reto. Tempos atrás, isso há muito tempo atrás, esse cara que matou o policial ontem não estaria vivo. Já teria sido caçado de forma ilegal por elementos da própria polícia e teria sido executado por grupos de extermínio que existiam. Bem lá atrás, esse cara não estaria vivo. Então o cara tinha medo de matar policial. A polícia foi se depurando, ficou cada vez mais transparente e legalista. Datena, você está reclamando disso? Não, pelo contrário, eu estou elogiando.
Hoje a polícia é extremamente transparente e legalista. Então esse vagabundo que matou o cara, ele já estava metralhado, mas no mesmo dia ele já tinha desaparecido. Você pode ter certeza absoluta. Agora, a polícia evoluiu pra caramba, tanto que ficou cada vez, repito, mais transparente e impune para batalhão de elite da polícia, porque eu acho que isso entrega, acima de tudo, como a operação é feita. Ah, mas países do primeiro mundo... Sim, mas por que a polícia não tem a defesa que tem, como citou o Coronel Cabilo, na lei contém os Estados Unidos? Aqui é diferente, aqui é conselho. É uma guerra diária todo dia. Eu acho que batalhão de elite da polícia, batalhões especiais da polícia não deveriam divulgar e nem usar câmera de corpo, porque isso entrega como a polícia age. Isso, acho que a partir de agora não devia mais divulgar câmera nenhuma de corpo que o policial tem usado. Pô, se a polícia se tornou transparente, se a corregedoria da polícia trabalha cada vez mais, se o cara que, digamos, aqui entre nós, sai da lei, ele é punido. Por que é que a polícia também não tem a proteção da lei que a segurança tem em outros países? Entendeu? Não dá mais. O brasileiro aprendeu a defender demais, aprendeu a passar por uma defesa que vem de cima, vem do nosso Congresso, que precisa ser reformulado, aprendeu a entender que o bandido ele é muito mais favorecido quando ele mata, quando ele rouba, do que o cidadão comum, nós, pessoas comuns, sem serem policiais. Agora eu repito, o policial sofre muito mais isso, porque está na linha de combate. Ninguém quer aqui que a polícia mate ninguém como o Esquadrão da Morte, não. A polícia continue sendo legalista, como é agora. Ah, mas está tendo uma grande operação para prender o cara que matou o policial. Pô, todo dia eu mostro no meu programa que tem operação policial, mas agora que a polícia, porque mataram o policial, está correndo atrás do bandido, não. Está correndo há muito tempo, é só o cara assistir o meu programa. Tem muita gente que não assiste, não viu e não gostou, porque eu falo a verdade. É o que eu disse. O papo é reto, é claro e é transparente. Então, se a polícia mudou, por que é que a lei não muda para proteger também o cidadão policial da mesma forma com que não protege o cidadão que não é policial? Mas o policial tem mais risco. É claro que, Coronel Cabilo, o senhor vai completar o seu raciocínio, mas é claro que a Polícia Civil está procurando prender quem matou, mas o reservado da Polícia Militar também deve estar agindo em conjunto com a Polícia Civil. O que é que andou em termos de investigação, que pode ser divulgado sem prejudicar a investigação? Ontem foi preso um cara que estava com uma arma de um policial militar da PM, era uma arma antiga, Taurus, que não deve ter sido conseguida da moral, né? E nem sido vendida para ele. Estava lá com o símbolo raspado e policial vivo. É bem provável que o policial dono daquela arma esteja também morto. Pode levar a um desdobramento do caso, como pode levar a um crime contra policial que não foi esclarecido lá atrás. Então eu queria saber a quantas anda a investigação e o fato desse cara ter sido preso ontem poder levar ao desdobramento desse caso ou de um desses casos não esclarecidos de matança de policial. Então vamos lá, Datena. Só para Datena, isso é muito importante deixar para os cidadãos de São Paulo que trabalham de forma integrada, Polícia Civil, Polícia Militar, não só nesses casos. Aliás, você comentou em operações, a polícia sempre fez operações. Não é porque o policial morreu que está sendo feita uma operação, lógico. Estamos lá tentando pegar quem cometeu o crime, mas que desde o início da gestão está dando bom resultado. São Paulo mais seguro, Rodovia mais seguro, Morumbi mais seguro. E essa semana nós começamos 2 operações aí fortes também, chamada Capital Mais Segura, que é para a gente fazer frente a esse roubo de motos na cidade de São Paulo. Elas serão startadas em outras regiões da cidade também, por enquanto mais focada Morumbi e Moema, mas eu queria voltar a um assunto, viu, para que a população aí entenda bem como é o funcionamento das câmeras, viu, Datena. As câmeras nas tropas de elite, na realidade, a gente já chegou a usar, inclusive antes delas serem colocadas. E essas imagens, Datena, a gente guarda com muita... né? Elas só saem em algum pedido judicial, principalmente das tropas de elite, justamente para não acontecer essa preocupação sua, de essa imagem sobre a técnica policial acabar indo na mão dos marginais.
E a câmera hoje ela tem sido um grande auxílio para o próprio policial. Já temos aí pelo menos uns 4 casos em que o próprio promotor disse claramente que se não tivesse a imagem das câmeras, os policiais poderiam ser condenados, porque a câmera demonstrou que foi uma legítima defesa. Então isso é uma coisa que veio para ficar, nós vamos trabalhar fortemente para que seja cada vez melhor regrada, né, viu, Datena? Mas para que de integração, de investimento da polícia, eu aqui faço um reconhecimento ao governo do estado, viu, Datena? Com todos os problemas, nós temos que melhorar mais o salário, mas aqui nós temos as melhores armas, nós temos os melhores equipamentos, as melhores viaturas blindadas. O policial de São Paulo está com uma estrutura muito boa. Vamos trabalhar cada vez mais para que esse aumento, foi dado um aumento agora de 20%, foi aprovado inclusive ontem na Assembleia Legislativa, agora vai para a sanção do governo. Nós sabemos que o nosso policial merece mais, acredito que assim que possível os próximos, né, os governos vão fazer esse reconhecimento. Porque a Polícia de São Paulo, Datena, sem sombra de dúvida, é um exemplo para o Brasil. Só para ter uma ideia, no Plano Nacional de Segurança Pública, né, no Sistema Nacional, se prevê que em 2031 a taxa de homicídio uma meta a ser alcançada que ela reduza para 16 por 100 mil habitantes. Só para ter uma ideia, São Paulo já está em 6 por 100 mil habitantes. Ou seja, o que o Brasil prevê em avanço, São Paulo já alcançou lá em 2005. Então, São Paulo anda muito bem. E aí eu vou na sua fala. A quem se deve isso? Ao trabalho forte deste policial, deste investigador que está na ponta da linha, desse agente, dessa patrulha, né, rádio patrulha que está na ponta da linha lá. Esses dois que estão lá, enquanto a gente está conversando aqui, enquanto aqui, assistindo pelo Datena, está protegendo as pessoas, está protegendo a sua casa. É esse quando você liga 190, que imediatamente aparece aí na sua porta nos casos mais graves. Então, Datena, não é fácil ser policial. Voltando ao início da nossa conversa, ser policial em São Paulo é um risco muito maior do que o cidadão comum. Nós precisamos valorizar cada vez mais e fica o nosso agradecimento aí ao seu programa por essa valorização da Polícia de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, Coronel Cabilo. Foi um prazer bater esse papo aqui. Tomara que aqueles assassinos do cidadão Luiz Henrique sejam presos o mais rápido possível, porque a covardia daquela cena é chocante. A fala do pai do menino, que é militar também, foi de cortar o coração. Lamentável, triste, e bestas feras como essas têm que ser retiradas da rua imediatamente, sob pena de mais gente pagar, usando fardo ou não, pela maldade dessas pessoas. Coronel, bom dia. Bom dia, um grande abraço e contem sempre com a Polícia de São Paulo. Bom dia, Coronel. Vamos ouvir o pai do policial, que é da gente ficar gelado com o que ele fala. Quer ouvir? Pode soltar, Ricardo e Daniel. Bom dia. O pai do policial, você pode estar onde for. Tá misturado a fala aí. Vamos com calma aí. Põe no ponto a fala do pai. Vamos com calma aí. Vamos com calma. Na hora que estiver no ponto, me avisa. Porque a fala do pai é de gelar o coração. Ele nem chora porque não tem mais lágrimas. Agora vamos soltar, vai. Eu tenho certeza que você pode estar onde for que a polícia vai pegar você. Os dois